Olá, estamos aqui novamente com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquesan, fonoaudióloga do Cefac, e hoje nós temos o grande prazer de conversar com a doutora Nelly Sanseverino, da Odontologia Sanseverino, e que está aqui conosco para contar um pouquinho sobre... Nelly, esses aparelhos tão pequenos, invisíveis que existem, eles têm um bom efeito mesmo, porque eu me lembro, há quantos anos atrás que nós escrevemos o nosso livro, né, sobre odontologia e fonoaudiologia, e não existia, quer dizer, tinha um aparelho móvel, aparelho fixo, mas era muito diferente do que é hoje. Então eu queria que você contasse um pouquinho, porque a minha experiência com esses aparelhos aí da Invisalign, eu não entendi muito bem como é que eles funcionam, porque antes tinha tanta coisa na boca e agora uma coisa tão leve, então você precisa me contar um pouquinho sobre isso. Lógico. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme sempre estar aqui com você. Essa nossa parceria é algo que vem de tantos anos, não é? E essa união entre a fonoaudiologia e a odontologia é algo que só acrescenta para os nossos pacientes e para a gente. Isso. Porque o nosso trabalho pode estar sempre sendo realizado de uma forma muito melhor, né? É verdade. Então é assim, Irene, realmente esses aparelhos invisíveis, que a gente costuma chamar de aparelhos invisíveis, porque na verdade eles não são invisíveis, mas eles praticamente não aparecem na boca. É o que a gente tem hoje de mais moderno, com eficiência dentro da ortodontia. Então, esses aparelhos funcionam substituindo, na maioria dos casos ortodônticos, os aparelhos fixos. Mas eles são para criança ou para adultos? Não, eles podem ser usados, a gente tem até duas denominações para esses tipos de tratamento. Então, a gente tem os tratamentos Invisalign para adultos e para teens. Então, na verdade, a gente pode utilizar já naqueles pacientes, nos adolescentes, que já não tem mais dente descido na boca. Então, eles já estão com os dentes permanentes, eles não precisam estar todos completamente erupcionados e você já tem condição de usar esses aparelhos. A grande vantagem desses aparelhos é que você pode removê-los para higienizar os seus dentes. Então, com eles não são fixados. Eles não são boca. fixados. Deixa eu te mostrar para você entender e ver como é que isso funciona. E aí eu vou te explicando exatamente como funciona a parte também do diagnóstico. Então, esses são os aparelhos. Esse é um aparelho. Isso é um aparelho? Isso é um aparelho. Ele parece uma placa de mordida, né? Ele parece uma placa de mordida. Ele, na verdade, como é que funcionam esses tratamentos com esse tipo de aparelho? O paciente faz uma documentação ortodôntica, como as documentações ortodônticas para qualquer planejamento que a gente precise fazer para dar um diagnóstico daquilo que o paciente necessita. Ele faz essa documentação, só que junto com essa documentação vem o escaneamento dos dentes. Dos dentes da boca. Então se faz um escaneamento da boca. Esse escaneamento é mandado para a Invisalign, que não é no Brasil, a empresa Invisalign fica nos Estados Unidos. São mandados para lá esses escaneamentos junto com o planejamento que o ortodontista faz daquilo que ele quer que aconteça na boca do paciente. Por exemplo, se ele é classe 2, você vai levar ele para uma classe 1. Exatamente. Se ele é classe 3 também, se ele tem uma mordida aberta, nós vamos fechar essa mordida. Se essa mordida é cruzada, nós vamos descruzar. Enfim, é feito um planejamento pelo ortodontista e o ortodontista envia tudo isso para a Invisalign, para a Align, no caso, que é a empresa, que vai fazer um exame. É um exame que a gente chama de clean check. O que é esse exame de clean check? A Invisalign pega a boca do paciente, joga isso no computador e a gente vai ter virtualmente o tratamento do paciente no computador. Então, o tratamento Quais seriam os movimentos que deveriam ser feitos? Todos os movimentos. E aí, o ortodontista, então eu tenho essa bagagem dentro do meu computador e em cima disso, eu mesma já vou lá e faço os movimentos que eu quero que aconteçam na boca do paciente. E a partir daí, todo o tratamento é feito no computador. Então, nós vamos ter uma maquete e aí nós vamos ter todos os movimentos. E a partir do momento que a gente chega num tratamento final da forma como a gente quer, a gente apresenta isso para o paciente poder enxergar e ver o que vai acontecer com a boca dele. Quanto tempo isso vai demorar? Eu ia te perguntar, esse tempo é igual que era antigamente? É maior, é menor?
Então, os tratamentos com Invisalign, lógico que o tempo de tratamento depende da maloclusão. Casos mais difíceis vão demorar mais tempo, casos mais fáceis, menos tempo, porque eles vão depender da movimentação que a gente quer realizar. Porém, os aparelhos Invisalign, com aparelhos Invisalign, a gente tem uma grande vantagem que a gente movimenta os dentes que a gente quer sem precisar da ancoragem de outro dente para movimentar. O que significa isso? O aparelho fixo, a gente usa os brackets coladinhos nos dentes e o fio que passa por esses brackets é que vai movimentar os dentes. Só que para você movimentar alguns dentes, você precisa da ancoragem de outros. Você apoia em um para movimentar outro. Com o Invisalign, essas movimentações são individuais. Então a gente não precisa da ancoragem de um dente, segurar um dente para estar movimentando o outro. Então, com isso, a gente consegue uma movimentação mais rápida, porque você não tem um efeito contrário daquilo que você deseja realizar. Então, muitas vezes, isso acontece no aparelho fixo, isso não acontece no Invisalign. E, em relação ao tempo de tratamento, esses aparelhos, como é que eles funcionam? Você, depois que essa maquete toda é realizada e que você já tem o planejamento todo feito e quais as movimentações que você vai fazer, pelo computador você aprova aquele tratamento que foi planejado no computador. E a partir daí, a Align vai construir os alinhadores etapa por etapa. Ou seja, a cada 15 dias o paciente vem ao consultório, você tira um aparelho e vai colocar outro que vai movimentar um pouquinho o dente. Tira depois de 15 dias e coloca outro que vai movimentar mais um pouquinho. Então são várias dessas placas? São várias dessas placas que são trocadas a cada 15 dias de acordo com aquele planejamento que foi feito no computador. Eu não tinha ideia de como funcionava. Exatamente. Porque isso. quando eu olho para ele, parece sempre aquela plaquinha de mordida para você não apertar, para o apertamento, né? Porque ela me lembra muito. Ela lembra, mas ela realmente faz a movimentação porque é trocada a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias existe um aperto, porque a placa nova ou o alinhador novo, ele vai entrar mais justo do que aquele que foi usado anteriormente. Para provocar esse movimento. E isso vai sendo feito sucessivamente até chegar no último alinhador. Só que o seguinte, esse aparelho, ele tem que ser usado de 20 a 22 horas por dia. Ou seja... Então, ele é um aparelho removível, mas o paciente tem que achar que ele é um aparelho fixo. Certo. Tirar o aparelho para se alimentar e tirar o aparelho para higienizar a boca. Mas acordar com ele, dormir com ele, passar o dia todo com ele. E ele interfere na comunicação? A fala é normal? Como é que é isso? Isso. Lógico que sempre alguma coisa que tem na boca é alguma coisa onde ninguém melhor do que você sabe, que a gente vai ter que ter uma adaptação. Entretanto, mas ela é rápida, pelo que eu tô vendo. Muito rápida. E a grande vantagem de Invisalign, que a gente fala, bom, mas a gente põe o aparelho móvel na boca, a gente fica falando esquisito, porque os aparelhos removíveis que a gente usa em criança, os aparelhos convencionais, eles têm apoio no palato. Então, eles têm aquela resina que apoia no palato e a língua vai bater ali e vai produzir um som diferente. Invisalign é só no dente. Então não tem nada a ver com a língua não nada fica... a ver com aquela posição do céu da boca, do palato, onde a língua ocupa aquele espaço para produzir os sons. Então, é muito mais fácil. Agora, eu fiquei com uma dúvida quando você falou, então, isso aqui é o arco superior. Isso, né? isso. No arco inferior também se usa ou não? A mesma coisa. Ao mesmo tempo, se necessário ou não? Ao mesmo tempo. Tem que usar sempre em cima e embaixo ou não? Não, normalmente sim, porque toda vez que você faz um movimento ortodôntico numa arcada, você precisa, na outra arcada, alinhar para poder adaptar na oclusão. Então, normalmente, 99% dos casos, quando a gente mexe em uma arcada, você tem que mexer na outra também. Não sei que a gente vai fazer um movimento puramente estético, de 2 ou 3 dentes, que aí em casos muito simples, aí você não vai precisar. Senão, você mexe na arcada superior e inferior e usa os 2 aparelhos ao mesmo tempo. Tá, perfeito. E o tempo de ortodontia diminui? E a estabilidade? Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, porque eu sei que dente é vivo, né?
Então você faz uma coisa, daqui a pouco ele muda de lugar de novo. Eles são espertinhos. Mesmo com ortodontia fixa, a gente vê às vezes, né, que há uma modificação. Lógico. Então eu queria que você contasse um pouquinho esse tempo, essas novas tecnologias, essa forma de melhorar a oclusão, ela é mais longa, mais curta, igual a outra, e se dá ou não estabilidade? Perfeito. Eu acho, primeiro assim, uma coisa que eu gostaria só de colocar antes da gente entrar nesse assunto, é que com esse tipo de aparelho, a gente tem condição de tratar pacientes que antes jamais tratariam. E eu acho que essa é a grande vantagem dos aparelhos Invisalign. Então a gente pega hoje executivos, artistas, pessoas que têm uma vida muito intensa, que tem que aparecer na mídia, que tem que falar muito e que dificultaria o tratamento com aparelhos fixos. Claro. E Invisalign possibilita que esses pacientes sejam tratados ortodonticamente. Tá. Em relação à contenção, ela funciona exatamente igual a qualquer tipo de aparelho. Tá. Toda vez que a gente usa qualquer aparelho, um aparelho fixo ou um aparelho removível, ou um aparelho Invisalign, um aparelho transparente, ou um alinhador invisível, a contenção ela é fundamental. A contenção a gente divide ela em dois Etapas. tipos de contenção. A contenção mecânica, que é toda vez que a gente termina um tratamento ortodôntico de qualquer especialidade, de qualquer tipo, nós somos obrigados a usar uma contenção mecânica, ou Que é seja, aquele fiozinho que fica atrás. pode ser o fiozinho atrás, pode ser um aparelho transparente como esse, pode ser um aparelho tipo Hawley que tem o fiozinho. Existem vários tipos de contenção mecânica, mas o que é a contenção mecânica? É você colocar alguma coisa que vai manter o dente naquela posição estática, e isso a gente sempre faz depois de um tratamento ortodôntico. Esse paciente vai usar essa contenção pelo menos um ano. Tá. Tá? Entendi. Contenção mecânica. Em alguns casos, essas contenções mecânicas podem até durar mais tempo. Entretanto, o que a gente precisa para ter uma contenção ou manter os dentes na posição em que a gente terminou o nosso tratamento ortodôntico é a gente ter uma contenção fisiológica. O que é a contenção fisiológica? É a gente manter os contatos oclusais adequados, ou seja, as restaurações elas têm que estar adaptadas a essa nova posição ortodôntica que o tratamento gerou. Então a gente tem que ter o encaixe dos dentes adequados. Então as pontas, vamos simular que isso é a ponta de uma cúspide de um dente, encaixada no sulco, para que isso possa gerar uma contenção real e não bater o dente ponta com ponta, por exemplo. Vai deslizar para um lado ou para o outro. Perfeito, que vai deslizar e aí movimentar esse dente. Tá. Então isso é fundamental, Claro. como contenção, e a estabilidade das funções. Claro. Posição de lábio, língua, bochecha, as funções de mastigação, de deglutição, de respiração, que são E fundamentais. até de fala, né? Porque Lógico. se ele fala com a língua protraída, alguma coisa assim, ele pode estar batendo no dente e tirando ele do lugar. Exatamente. O que acontece é que muitas vezes a gente tem, por exemplo, pacientes que são respiradores bucais. Os pacientes que são respiradores bucais possuem, você sabe muitíssimo bem, uma posição de língua inadequada, Claro, uma posição baixa de na cavidade lábio. oral. Perfeito. E esse posicionamento inadequado dos lábios, da língua, vão fazer com que não haja uma estabilidade do posicionamento dental. Entendi. Então, muitas vezes, quando não se consegue corrigir uma respiração bucal, Pela boca. o paciente precisa usar uma contenção mecânica para sempre. Pra sempre. Então, ele vai usar alguma coisa para dormir sempre, porque senão Claro. esses dentes vão ter a tendência a sair da posição. Claro. Por isso que, quando a gente faz qualquer tratamento ortodôntico, essas funções elas têm que ser estabilizadas durante o tratamento ortodôntico. Por isso a importância desse tratamento fonoaudiológico junto com o tratamento ortodôntico. Se há uma alteração da função, né? Perfeito, Claro. porque senão nós não temos como depois conseguir a nossa contenção fisiológica. Entendi. Puxa vida, que mudança na ortodontia, né? Boas Muito mudanças. muito boas, realmente é muito boa. Queria agradecer você, espero você em outros Minutos Cefac, Com para que a muito gente prazer. converse sobre outros assuntos, porque eu sei que a fonoaudiologia, você também sabe, afinal, já participamos dessas coisas juntas há muitos anos, elas
tem, em muitos casos, muito a ver uma com a outra. Não Perfeito. são em todos, evidentemente, mas em alguns casos é super importante a parceria do fonoaudiólogo com o dentista, assim como do fonoaudiólogo com o médico, o pediatra, o otorrino e assim por diante. Foi um prazer ter você aqui no nosso Minuto Cefac e nós vamos nos encontrar no próximo Minuto Cefac em breve. Não perca, sempre com muitas novidades. Muito obrigada. Obrigada.